hoje com um convidado especialíssimo, que é Flávio Santos. Então, é a pessoa que mais sabe sobre automação, sobre o uso de robôs. Flávio, ele é da Oyster. E aí vai ser um esquenta também para o Venceragem Recife. A gente também vai ter Flávio, né, junto com a gente, com a Oyster, trazendo aí todas as soluções tecnológicas que facilitam a nossa vida, que faz com que, de fato, a gente reduza os custos e encante o cliente. Então, Flávio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite, e a todos também, muito obrigada pela participação. Obrigado, Gleice, obrigado pelo convite aí, é sempre um prazer enorme falar para vocês aqui do Grupo Vencer Ágil, né, a gente já tem um tempinho desde a última vez que a gente conversou aí sobre automação, né, então vamos lá dar início aí ao nosso, a nossa aula, nossa live de hoje, né, então a gente vai falar um pouquinho aí dos RPAs, né, e né, como que os RPAs são desenvolvidos, né, para que ele serve, como que a gente entra nesse processo aí de automatização de tarefas e como que a gente usa os robôs aí ao nosso favor para poder encantar nossos clientes aí, né, nessa trajetória aí de automação aí no nosso dia a dia aí como advogados, como controllers, enfim. Então eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente de mim aqui, eu sou Flávio, né, sou advogado, sou especialista em direito digital, tem experiência como controller jurídico, mais de 8 anos de experiência com automações, né, em RPA, já aplicados na área da advocacia, e trabalho aqui no time de novos negócios e parcerias aqui junto com o Matheus na Oyster. Tem aqui os meus contatos, depois eu posso disponibilizar isso para vocês, para ficar fácil para vocês acessarem LinkedIn, aí, e-mail e tudo mais, tá? Bom, vamos falar aí das automações, tá? É importante a gente primeiro olhar um pouco para as organizações, né, para as empresas, né, para os escritórios, e sempre olhar aí para os recursos que nós temos disponíveis antes de pensar em tecnologia, pensar em metodologias, né, para agregar aí nas organizações, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de recursos, que são as pessoas, que normalmente levam minutos, horas ou dias para concluir atividades, e nós temos apoios dos sistemas, que normalmente levam milissegundos a segundos para nos apoiar com uma atividade, seja com cadastro, seja com a conclusão de uma tarefa, ou disparo de algum alerta, enfim, né? Então, eu gosto sempre de, quando a gente vai falar de automação, eu gosto de contextualizar, né, como que o mercado de trabalho tá atualmente, né? Então, segundo uma pesquisa aqui da McKinsey Global, eles identificaram aí que mais de 60% de todas as ocupações existentes em empresas, né, como um todo, pelo menos 30% das atividades realizadas pelas pessoas são passíveis de algum tipo de automação, né? Então as pessoas estão fazendo algum tipo de atividade repetitiva, algum tipo de atividade que tem uma certa lógica, uma lógica, uma certa sazonalidade, que é passível de algum tipo de automação, né? Daí eu gosto de também traçar esse paralelo aqui para a parte para onde a gente está inserido, né? Advogados, escritórios de advocacia, jurídicos internos, enfim, né? Então tem essa pesquisa da Laudile, que também comprova que isso dentro dos escritórios de advocacia, né, no exercício da nossa profissão, a gente também gasta boa parte do nosso trabalho com atividades repetitivas, né, que não são atividades intelectuais, aquelas pelas quais a gente se formou para poder realizar, né, como advogados, aí, como especialistas, enfim, né. Então aqui eu também gosto de trazer um pouco do nosso cenário, né, do judiciário, né? A gente sabe que tem muito escritório que atua com a parte consultiva também, muito escritório que atua com a parte administrativa, que também existe um volume, também existe aí um cenário meio que caótico aí, que também é passível de automação, mas eu gosto sempre de trazer os dados aqui do judiciário, que é um pouco mais fácil da gente compilar, né? A gente tem 92 tribunais, não necessariamente 92 sistemas de tramitação de processo, porque né, os tribunais eles são meio criativos na hora de criar sistemas, né? Existem vários no mercado, existem sistemas legados, existem sistemas que já não funcionam mais, estão ali só para consulta, existe um sistema aí de tramitação atual, então a gente tem uma multiplicidade de sistemas aí absurda, né?
para a gente atuar no nosso dia a dia, né? 80 milhões de processos judiciais, 3 milhões de processos novos a cada trimestre. Eu consultei isso aí no banco de dados do CNJ. Então, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve 3 milhões de processos ajuizados, né? Este ano a gente vai chegar aí à marca de 2 milhões de advogados, e a gente tem mais ou menos uma estimativa aí de 100 mil escritórios de advocacia, estimadamente, né? Então aqui tem as fontes, eu posso até compartilhar isso aqui com vocês, porque é muito bacana a gente acompanhar esse tipo de estatísticas. Aí agora a gente entra na parte do RPA em si, né? Que é basicamente um software feito para poder realizar tarefas repetitivas baseado em regras, né? Então, uma tecnologia de um robô que é um software, não é um robô físico, né? Tem muita gente que às vezes acaba confundindo as coisas, a pessoa está total ali alienada à inovação, tecnologia. Então, é sempre importante a gente frisar que o RPA é uma automação, né, baseada em software, que realiza basicamente uma sequência aí de um trabalho, né, simulando ações, cliques de mouse, teclado, e é importante também frisar que é através da interface do usuário, né? O robô, ele não faz nenhum tipo de acesso indevido do tribunal, né? Muitas vezes a gente nos perguntam assim, pô, é seguro a gente usar algum tipo de automação, né? O tribunal não vai bloquear o meu acesso, não vai ter algum tipo de identificação aqui que eu estou fazendo algum tipo de acesso indevido? Não, na verdade o RPA, ele simula uma ação humana de fato, tela a tela, desde a tela do login, resolvendo um CAPTCHA, fazendo a consulta do processo e fazendo a atividade que ele foi feita para realizar ali, estritamente ali. Então, o robô ele não faz nenhum tipo de acesso que venha prejudicar, por exemplo, o proprietário daquele usuário, né? Enfim. Bom, então, é importante a gente falar aqui também rapidamente do ciclo de vida da automação que a gente tem quando a gente descobre, né, a necessidade de automatizar, né, a gente não sai automatizando a torta e direito, sem uma visão de processos, né, sem mapear a dor que a gente tem. Então, é importante a gente identificar, né, as oportunidades de automação dentro das equipes. É importante eu avaliar se aquela automação realmente vai resolver uma dor, né? E quando eu tenho um backlog, vamos dizer assim, de várias possíveis automações que eu possa implementar na minha rotina, é importante eu saber priorizar também, né? Qual que é mais importante automação aqui para eu colocar primeiro na equipe, né? Qual que vai agregar mais valor? Qual que vai ter um impacto mais positivo dentro da organização? Aí a gente tem a etapa de implementação, que é quando a gente prepara a documentação do robô, faz ali a programação dele, faz sua homologação para ver se ele está dentro das regras que eu estabeleci, faça a implementação, e aí a gente vem ali para a parte de sustentação, que a gente monitora se aquele robô está de fato sendo efetivo, se aquele robô está trazendo o resultado pelo qual ele foi criado, e a gente sempre está num processo de melhora contínua, né? A gente sempre precisa trazer novas ideias para aquela automação melhorar, né? Se eu fiz um robô para poder fazer uma inserção de um cadastro, por exemplo, dentro do meu sistema, por que não eu posso ir além, talvez, eu faço o cadastro e já coloco um agendamento para o responsável, né, e vou melhorando. Mas é sempre importante, quando a gente for pensar em começar a automatizar atividades dentro do meu escritório, é importante eu entender o processo como um todo, dividir, né, esse processo gigante em mini atividades e automatizando uma por um, né? Vou automatizando pequenas atividades, e aí eu tenho no final aí uma atividade robusta, né? É comum, às vezes o escritório está com uma proposta ali, quero automatizar tudo que eu tiver, quero reduzir o headcount, quero reduzir FTE aqui, né? O tempo de pessoas, enfim, redução de custo, com um projeto super enorme, escopo gigantesco, mas não consegue emplacar as automações porque ele quer começar automatizando tudo e não aquilo que realmente tem ali um resultado efetivo e caminhando até ele ter, né, uma compreensão do que é automação e, né, conseguir ter as ideias e de fato automatizar. Eu sempre indico a gente começar com o que tem mais volume, o que resolve mais dores, e vamos caminhando aí para soluções mais complexas, mais robustas, né? Pense pequeno, né, e olhe, né, grande.
Então, assim, a gente tem alguns desafios, né, de automação dentro das organizações, né? Primeiro, a resistência das pessoas, né? Porque, querendo ou não, as pessoas ainda têm uma visão de que elas podem ser substituídas por robôs. E eu já tenho uma visão contrária, que o robô, né, ele é como se fosse um assistente pessoal, né? A gente tem que enxergar o robô como se fosse um auxiliador, né, da minha atividade, né? Então, as pessoas ainda, infelizmente, têm essa ideia, né, de que os robôs podem tomar, né, a ocupação delas. E então, essa é uma dificuldade da gente emplacar automações dentro do escritório, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma resistência de mapear o processo, de colaborar com esse processo de descoberta, né? Muitas oportunidades estão ocultas no trabalho das pessoas, né? E é difícil identificar. Então, às vezes, você tem uma ideia do que é um processo que pode ser passivo de automação ali, que você quer automatizar, mas tem mini processos dentro da atividade daquela pessoa que está velado ali, né? Você não consegue mapear porque faz por fora do sistema, enfim, não está tão mapeado assim. Então, existem muitas oportunidades de automação dentro dos mini processos praticados pelas pessoas. E, às vezes, também a falta de maturidade, né? Então, também um desafio aí nas iniciativas de automação, né? Às vezes porque a pessoa não tem a ferramenta que possa possibilitar essa automatização, porque os processos não estão bem estruturados, então uma visão de processos muito clara, que são desafios para a gente poder identificar o que é possível automatizar, o que não é possível automatizar. Então, aqui, assim, pessoal, a gente tem 3 características principais para poder robotizar uma tarefa. Isso aqui eu vou passar para vocês ali no grupo, né? Fica aí como exercício pós-live, que é um videozinho explicando como que eu devo descrever um processo passível de robotização. E aí eu digo que ele deve ser e deve poder ser descrito como uma receita de pão de forma com queijo, ketchup e maionese. Depois que vocês verem esse vídeo, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas esse vídeo, ele explica para nós a necessidade de eu descrever bem os processos e descrever cada passo que eu devo realizar. E assim é com o robô. O processo que o robô deve realizar tem que ser bem descrito e deve ser simples, né? Não pode ter muitas características subjetivas, né? De ter que olhar em vários lugares para poder tirar uma conclusão. Enfim, tem que ser um processo que eu possa descrever como uma receita, né? Passo a passo, né? Do começo ao final. Eu vou passar para vocês depois esse vídeo aqui, é sensacional para vocês entenderem como vocês podem buscar as próprias iniciativas de automatização de tarefas, tá? Embora a Oyster tenha um catálogo de 800 robôs, a gente fez mais de 1000 na nossa história, eventualmente pode acontecer de você querer desenvolver o seu próprio RPA, né? Então, o primeiro passo é você entender que o que você deve automatizar deve e pode ser descrito como uma receita de pão de forma com queijo, ketchup e maionese. Então, todas as decisões também devem ser objetivas, né? Isso aqui eu já falei no item anterior. E também essa atividade ela pode ser executada de ponta a ponta pelo robô sem nenhuma intervenção de humanos, por exemplo, né? Então, o robô ele deve e pode executar essa tarefa de ponta a ponta. Tá? Então, assim, como não automatizar com robôs, né? Então, a gente falou ali das características, né? Então, assim, como não automatizar com robôs? Com as automações, a gente vai conseguir eficiência, né? A gente vai conseguir fazer a mesma atividade mais rápido, com maior volume, de forma mais barata. Mas como não automatizar, né? E aí a gente tem que fazer algumas perguntas dos processos que a gente realiza, né? Então, será que fazer a mesma atividade mais rápido é suficiente? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim antes de fato automatizar. Será que a eficiência não tem um teto? Né? Será que não existe um limite para a eficiência? Isso pensando no processo como um todo, na organização como um todo. Será que se eu fizer tal atividade com mais eficiência, será que eu vou estar sendo eficaz? Né? Será que eu não vou estar atrapalhando o trabalho de alguém? Né? E será que a gente está despendendo o recurso para o que realmente importa? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Então é sempre bom a gente repensar o processo que a gente faz para a gente acabar não começando errado e depois dizer RPA não é para mim, RPA não é para minha organização, automatizar processos não é para mim de fato.
Tá? Então a gente precisa olhar bem para esse processo aqui, para essa fase de se perguntar, será que? Né? Então aqui tem um exemplo bem claro de um processo, né? Eu passei uma linha linear aqui para a gente ficar mais fácil da gente compreender, que a gente tem pessoas, né? Temos 5 áreas, resolvo automatizar 2 delas. Né? Será que se eu fizer mais rápido uma atividade, eu não vou afetar uma dessas outras 2 áreas que estão ali na sequência? Né? E outra, será que se eu não automatizar uma outra área que vem depois dela, eu não vou afetar a última da cadeia? Então, assim, é importante a gente ter uma visão clara dos processos e eu preciso automatizar o que realmente importa e ter essa visão. Será que se eu fazer mais rápido, eu não vou afetar o trabalho de uma outra pessoa lá na frente? Quer um exemplo prático disso? Né? Eu estou sendo bem teórico aqui, mas eu gosto de trazer exemplos práticos. Será que se eu ler mais rápido as minhas intimações eletrônicas, por exemplo, né? Será que se eu abrir antes do prazo, será que se eu usar uma automação para poder pegar essas informações do tribunal e já lançar esses prazos ali para os advogados peticionarem, fazendo análise, será que eu não vou atrapalhar a linha de peticionamento do meu escritório? Será que o pessoal vai dar conta de cumprir todos esses prazos? Então é claro que eu tenho que ter uma visão muito clara dos processos realizados, né, como um todo, para não afetar, né, nenhuma das áreas que estão ali na cadeia, né, que vem após a automatização. Tá? Então, isso é muito. A gente precisa entender que para eu poder, nesse exemplo, né, automatizar a minha captura de intimações, pô, a pessoa que cumpre os protocolos ali, que faz o controle, tem que estar preparada para isso, né? Antes da automatização. Né? Porque isso vai estar fadado aí ao fracasso, né? E outra, depois que você está acostumado, depois que você automatiza isso, e daí você corta a automação porque o pessoal não está dando conta de peticionar, você vai trabalhar com uma corda no pescoço, porque daí o pessoal vai ficar mais próximo ali de um prazo fatal, mais próximo da leitura automática, se você já estava acostumado a abrir sempre no primeiro dia de expedição, por exemplo, né? Então é importante a gente ter uma visão clara dos processos antes de automatizar a tarefa A ou B. Tá? Então, assim, a gente também precisa ter um pouco de controle do que a gente de fato está automatizando, né? Eu não sou muito fã da gente automatizar sem olhar para o que o robô está fazendo, sem fazer uma auditoria, né? Sem olhar aí, né? Pelo menos ali uma vez por semana dos resultados do robô, né? Basta a gente olhar para esse exemplo aqui que a gente tem aqui, é claro, né, que não é um robô, mas é um exemplo de uma automatização, né, que é ali o radar ali que multa os carros, né? A gente tem um exemplo aqui que aconteceu, tem até a fonte que depois eu posso passar para vocês, de uma pessoa, né, de um cara, né, de uma pessoa que foi multada porque tinha uma pessoa andando na faixa de ônibus, né, e ela estava com a camiseta ali que a inteligência que faz a interpretação do dado, né, confundiu ali o que estava escrito na camiseta da pessoa com a placa de um carro. Então, é importante a gente ter esse olhar crítico. A automação ali, ela vem ali para nos auxiliar, mas é importante a gente ter o controle. Né? E é importante o processo de validação, se o robô está fazendo certo, esse acompanhamento, porque os sistemas estão sempre mudando, as regras de negócio estão sempre mudando. Então é importante a gente ter o controle do que a automatização está fazendo. Tá? Então, assim, alguns exemplos do que não automatizar, né? Processos e sites que devem mudar a curto prazo, processos que não têm uma regra específica, processos que dependem de dados que não estão estruturados. Eu quero fazer protocolos, né? Eu quero fazer cadastros, mas eu não tenho dentro de casa uma organização para poder viabilizar isso. Eu preciso arrumar dentro de casa antes de automatizar. Senão a gente vai cair naquele dilema. Vou botar a culpa no robô, né? E vou dizer, não, RPA não é para mim, sendo que eu não fiz a tarefa de casa antes, né? Processos que têm um alto risco e requer um nível alto de precisão. Esse tipo de tarefa é importante que a gente avalie e pense várias vezes antes de colocar para um robô. Né? Melhor a gente automatizar aquilo que tem um volume maior, e aí um baixo nível de especialização, né? Que realmente é aquelas tarefas que têm baixo valor agregado. Então é importante a gente deixar esse tipo de tarefa por último, né? E operações em sistemas que serão substituídos em breve, né? É o exemplo do sistema legado.
E aí aqui tem alguns exemplos, pessoal, que eu gosto de trazer também, que é como provar o valor do robô, né? Como que eu coloco no papel se o robô está sendo efetivo ou não, como que eu mostro isso para o sócio do escritório, que automatizar vai ser positivo para mim. Existem algumas métricas, tá? Eu não gosto de matemática, então me desculpem se eu não explicar tão bem essa parte aqui, mas é importante a gente trazer esses dados para o papel para a gente justificar um projeto de automação, né, e provar o valor do robô, né? Uma delas é o FTE, que é o Full Time Employee, tá? Uma métrica que é baseada ali na carga total de uma pessoa. Então, aqui, por exemplo, um FTE, ele é basicamente uma referência para uma carga horária de 160 horas de uma pessoa, tá? Isso considerando aí 21 dias, aí, 8 horas por dia, tá? Então, para poder simplificar um pouco aí, não considerando feriados, enfim, né? Então, vamos imaginar ali que a gente tem um volume de trabalho ali de 250 intimações por dia, mais ou menos 5 mil por mês, né? E vamos dizer assim que o esforço para tratar cada uma das intimações, em média, a pessoa, né, ou as pessoas levam em média 5 minutos. Né? Aí como que eu faço esse cálculo? Né? Eu pego o tempo de execução de atividade vezes a quantidade de itens e eu tenho ali o número de 25 mil minutos. E aí eu transformo isso em horas, dividindo por 60, daí eu tenho 416 horas naquela atividade, né, durante o mês. E aí eu tenho o FTE da atividade, né? Pego esse valor de horas totais para aquela atividade e divido pela carga horária. Daí eu tenho um FTE de 2,6. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque quando a gente está colocando o robô para substituir pessoas, eu tenho uma métrica bem bacana para dizer, ó, estou reduzindo aqui o tempo de 2,5 pessoas, quase 3 pessoas. Né? Porque o escritório aqui, pelo menos para poder fazer essas atividades aqui, nessas atividades de 250 intimações por dia, nesse tempo médio de 5 minutos, eu precisaria pelo menos de 4 ou 5 pessoas focadas nessa atividade. Né? Porque aqui, pelo cálculo de FTE, eu já posso concluir que pelo menos 2,5 pessoas precisam ficar focadas 100% nessa atividade. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o pessoal para tomar um café, para responder um e-mail, para fazer uma ligação, enfim, né? Então, aqui tem uma métrica bem bacana para eu entender aqui o quanto de tempo eu estou reduzindo com o uso de automação. Tá bom, pessoal? Depois, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu adoro justificar o uso do robô com base nessa métrica. E também tem a questão do retorno do investimento, né? Então, por exemplo, vamos supor que o mesmo esforço ali, né? A gente tem as mesmas 416 horas, né, mensais para fazer aquela atividade. Vamos supor que a hora do executor lá, um controle jurídico, é R$10 a hora, tá? Tô dando o exemplo aqui só a fim de exemplo mesmo, né? E vamos dizer assim que o custo do trabalho manual ali, né, é 416 horas vezes a hora trabalho do homem, né, hora homem, né, e a gente tem ali o valor de R$4.160 por mês. Aí aqui é importante a gente colocar não só o valor da hora daquela pessoa que a gente paga para a pessoa, mas o custo que eu tenho para aquela atividade. Licença de software, talvez algum benefício que aquela pessoa receba, que é o quanto que eu, como empresário, estou pagando para a hora daquele serviço. Né? Então eu pego esse valor. E aí eu vou entender se eu vou automatizar dentro de casa, se eu vou usar Oyster, vou usar algum outro tipo de fornecedor, né? E faço aí basicamente aí as contas. Né? Então, se eu tenho um custo manual de 5 mil mensal, né, e um anual de 60 mil, né, e eu tenho um custo do trabalho robotizado já com o robô realizando de 1.000, por exemplo, é só fazer aí a continha de menos, aí eu tenho aí o meu retorno de investimento mensal, né, que neste caso aqui, hipotético, seria 3.740 e anual de 44 mil. Tá? Então aqui também é uma forma da gente entender como que o robô se paga, né, o retorno do investimento, que é basicamente eu entender a hora homem, quantas horas eu preciso para aquela atividade ser realizada e fazer as contas. Tá? E aí é que a gente entra aqui na parte que realmente importa, tá? Na parte assim do ganho
qualitativo, né? A gente falou ali um pouquinho dos ganhos quantitativos, né? Que é a redução de tempo e a redução de custo, né? E eu gosto de falar muito dos ganhos qualitativos que os robôs trazem, porque nem sempre essas métricas elas estão tangíveis, né? Não existe um número para que eu possa olhar e falar assim, esse robô aqui tem um valor enorme. Né, que a gente precisa sempre estar de olho. Se a gente puder tirar uma métrica disso aqui, melhor ainda. Mas é a redução do risco. Então, o robô ele sempre vai fazer a atividade com mais segurança, com uma consistência e regras de negócio sendo cumpridas. O robô ele não vai inserir um dado de uma forma e no outro caso de uma outra forma. Ele sempre vai seguir a mesma linha de raciocínio. A gente vai reduzir os erros operacionais. Então, por exemplo, eu como controller, pessoal, eu já errei várias vezes a data da minha intimação. Eu já errei cálculo de prazo. Eu já errei valor num cadastro de pasta. Eu errei o valor da causa. Isso aqui é um terror. E quando a gente tem pessoas fazendo atividades repetitivas, é claro que uma hora a pessoa vai se cansar, uma hora a pessoa vai se confundir, vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V errado, vai fazer um Alt+Tab ali e vai colocar informação onde não devia, enfim. Então, é claro que vai ter erros operacionais e o robô reduz isso. O robô não se cansa, vamos dizer assim, né? A gente consegue focar no cliente. Onde que o nosso cliente nos cobra? O que ele cobra de mim? Ele cobra redução de tempo das atividades? Ele cobra de mim aqui pegar uma informação do tribunal e atualizar o sistema dele? O que ele me cobra? Então, eu posso focar com as automações, eu posso focar na satisfação do meu cliente. Se ele quer que eu faça uma reunião de 2 horas com ele todo mês, eu posso parar de fazer atividades repetitivas e focar ali na entrega para ele. Né, fazer uma reunião com ele, um alinhamento, enfim, coisa que talvez eu não teria tempo de fazer se eu fizesse essas atividades repetitivas. Eu posso focar nas pessoas, né? Aumento a retenção dos funcionários, por quê? Porque as pessoas elas vão estar felizes, muito provavelmente, fazendo aquilo que ela se formou para poder fazer, né? Libera as pessoas para poder fazer tarefas com maior valor agregado, né? E não tarefas repetitivas. Né? Então eu tenho ganhos na minha execução também, redução da duração do processo. Então, às vezes, um trabalho que eu levo para fazer durante 30 dias, vou dar o exemplo aqui de novo da alimentação do sistema do cliente, que é um exemplo aqui bem prático disso, onde acontece, onde eu tenho que alimentar o sistema do meu cliente também. Se eu levo 30 dias para poder fazer isso com pessoas, com o robô eu vou reduzir isso para 5 dias, 10 dias no máximo. Né? Então eu melhoro também a precisão do processo, né? E eu também ganho em estratégia, né? Eu consigo rastrear o que o robô está fazendo, eu aumento a minha capacidade, né? E eu também ganho escalabilidade. Aqui nessa parte de estratégia, não são raros os casos que os escritórios têm medo de assumir uma carteira, porque não tem pessoas suficientes para poder fazer atividade, porque não vai ter gente suficiente para poder fazer habilitações, para poder cuidar dos casos, dos processos, alimentar o sistema do cliente, tudo aquilo que envolve o exercício da advocacia. Às vezes os escritórios têm medo de pegar, sei lá, uma carteira de 5, 10 mil processos, porque ele não consegue escalar, né? Porque ele tem uma quantidade fixa de pessoas, ele teria que contratar muito mais, seria um processo árduo, enfim, né? E com robôs, a gente consegue fazer isso. Né? A gente tem o nosso maior case de protocolos, por exemplo, pessoal, começou com a gente fazendo 20 mil protocolos por mês. Hoje eles fazem 50 mil protocolos por mês, sem precisar ter que contratar mais por isso. Então a controladoria continua com o mesmo tamanho que estava quando eles contrataram a Oyster há 5 anos atrás. Então eles passaram de 20 mil protocolos para 50 mil protocolos sem ter que contratar mais pessoas para cuidarem do setor de protocolos. Né? Então, dos benefícios do robô que eu falo, não é o robô, ele não está aqui para tirar as posições de trabalho das pessoas. Mas também, talvez, né, evitar que eu tenha que contratar mais pessoas para aquela atividade. E aí eu consigo atender mais processos, atender mais clientes, né? Enfim. Então, aqui são os ganhos qualitativos dos robôs. Então, aqui tem um gráficozinho onde a gente consegue identificar as melhores oportunidades, tá? Então, número 1, né? Tarefas que têm alto volume e alta especialização. Então, aqui normalmente está as melhores oportunidades de automatização.
talvez pela alta especialização, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender as regras de negócio e traduzir isso para o robô. Mas aqui é onde a gente consegue reduzir os FTEs, né, e trazer um pouco mais de valor agregado para o negócio, tá? Em segundo lugar, alto volume e baixa especialização. Eu, particularmente, gosto muito aqui desse tipo de tarefa, porque é onde a gente tem mais pessoas fazendo as atividades, né? São tarefas simples, normalmente, como levar um dado de um ponto A ao ponto B, né? E aqui permite que as pessoas se dediquem ao negócio, né? E quando a gente fala em baixa especialização, né, do nível da atividade, talvez eu possa focar também nessa pessoa para ela aprender um pouco mais do meu negócio, se especializar no nosso cliente, atender melhor, né? Então eu abro espaço para aquela pessoa focar numa atividade mais estratégica, né, e evoluir, né, dentro da organização. Baixo volume e alta especialização, aqui acaba já não sendo tão interessante, mas bem pensadinho, também é uma oportunidade de automatização. E aqui atividades que têm um baixo volume de demanda e baixa especialização, aí eu vejo que não vale a pena. Porque daí você vai ter um custo para automatizar isso, né? E o retorno não vai ser tão interessante assim quando a gente fala de uma automação isolada. Mas quando a gente fala, talvez, num pacote de robôs, talvez seja interessante. Tá bom? Então, aqui a gente sempre é importante lembrar, pessoal, né? Pensando tudo nisso que eu já falei para vocês, né? Priorize bem, né, os processos que você quer automatizar, faça um bom trabalho de descoberta, brainstorm com a equipe, com o time, quais são as atividades que levam mais tempo. Se for necessário, façam todos esses cálculos, né, coloque na ponta do lápis tudo isso que eu passei para vocês, crie um backlog de oportunidades, pense e repense os processos para a gente acabar não atrapalhando o trabalho de outras pessoas, de outras equipes, né, para a gente poder construir um case legal de RPA. Né, seja usando um robô que já existe, seja construindo o nosso próprio RPA com uma Oyster dentro de casa ou com outro fornecedor, né? E aí eu gosto também de ter essa premissa que o RPA ele tem que ir além da redução de FTE, que é a redução de horas, né, para aquela atividade, liberar tempos de pessoas e redução de custos, porque o RPA ele tem que resolver problemas na operação. Acima de tudo, ele tem que resolver problemas na operação e tornar o advogado protagonista do negócio. Que isso aqui entra naquilo que eu falei para vocês. O robô, ele tá aqui para ser um assistente, né, do advogado. Ele tem que ser ali um companheiro dele e não o dono daquele processo. Tá bom? Não faça um trabalho de robô, contrate um robô. Então, aqui, pessoal, eu gosto de trazer esse exemplo, né, quando a gente tá falando de RPA e tal. Flávio, você tá muito teórico e tudo mais. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de robô, tá? De um robô simples, sem inteligência artificial, para vocês refletirem um pouco, tá? Então aqui a gente tem um cara que ele amarrou uma corda num pedaço de madeira e ele precisa cortar a grama dele. Aí ele amarrou essa corda no pedaço de madeira, no cortador de grama dele, e aí o trabalho está sendo realizado. E aí vocês vão entender aqui o porquê que ele é um robô. Então ele vai indo, vai dando voltas e voltas e voltas, até a corda encurtar e ele realizar todo o trabalho. Aqui tem um bom exemplo, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, o que é um robô e o que não é um robô? Um robô é isso aqui, né? Uma automação que tem ali um início, uma regra bem clara, né? Preciso andar em círculos. Ele anda em círculos, né? E tem uma corda encurtando ali que vai fazendo ele chegar até o final da atividade dele. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de robôs, tá, pessoal? Que a gente tem dentro da Oyster, tá? Que é importante a gente sempre falar. A gente tem robôs de protocolos, temos robôs de intimação que fazem abertura das intimações tácitas, né? A gente tem um app só para isso, muito bacana. Se não precisar, se você não na sua estratégia você não abre as intimações, não tem problema. O robô também pega as intimações sem dar leitura. O que vai acontecer eventualmente é que em um sistema ou outro eu não vou ter o documento, mas eu sempre vou ter a informação de que eu tenho uma intimação no meu painel do advogado, né? Alimentação do sistema do cliente, captura de informações em tribunais, né? Isso de informações de uma forma geral e ampla. Eu posso pegar qualquer informação que esteja no ambiente web, captura de informações em sistemas de terceiros também,
ANS, né, para poder pegar ali, talvez ali uma reclamação, ali uma notificação preliminar, um auto de infração. Aqui eu trouxe o exemplo da ANS, né, para operadores de plano de saúde, mas talvez qualquer portal administrativo, consumidor.gov, INSS, ECAC, para quem atua na parte tributária, robôs para confeccionar guias, discovery de ação, descobrir se o meu cliente, quantas ações o meu cliente tem e fazer o monitoramento dessas novas ações, robôs para fazer cadastros, ajuizamentos, monitoramento e gatilhos de eventos, né? Por exemplo, quero saber sempre quando tiver um alvará dentro de um processo meu, quero saber os processos encerrados do meu cliente, da minha base de processo. Os robôs também podem fazer esse tipo de atividade, né? E aqui tá bem interessante aqui, porque tá bem atrelado aí aos resultados, às vezes, que você precisa expor para o seu cliente, né? O seu cliente, ele não quer que fique ali um provisionamento parado, por exemplo, né? Então, o quanto antes você avisar que um processo encerrou, para ele é interessante, né? Porque talvez você possa faturar, ele possa liberar o provisionamento. Então, os robôs também podem monitorar eventos específicos dentro dos processos, né? E não dentro de processos judiciais, mas talvez qualquer tipo de processo, pasta, enfim. Então, aqui tem uma oferta especial, então, para vocês aqui, tá, pessoal? Para vocês aqui que estão na live do Grupo Vencer Ágil, caso vocês tenham interesse em automações da Oyster, a gente fez aqui uma oferta especial para vocês, para fechamento até no dia 25 do mês 5, que é quando acontece aí o próximo aí do evento do Vencer Ágil Recife. Quem fechar algum tipo de automação conosco vai ter 5% de desconto do contrato anual. Beleza, pessoal? Então, seria basicamente isso. Acho que agora vem a parte legal das coisas, onde a gente discute, a gente conversa, dúvidas, e vamos falar aí de automação. Maravilha, Flávio, muito obrigada. Sensacional. Estou aqui com a cabeça fervilhando. E uma coisa que você disse que é muito importante aqui para eu encerrar a gravação e a gente ir para os pós-créditos, é que o robô não substitui o homem, né? O robô vai substituir os escritórios que não usam a automação, vão ficar para trás, né? A automação traz todos os benefícios, e Flávio mostrou aí brilhantemente que hoje tem mais de 700 robôs colocados à disposição dos escritórios para facilitar as nossas vidas, porque são as pessoas que transformam as oportunidades em negócios, e a tecnologia ela nos ajuda nisso. Então, eu vou encerrar a gravação para que a gente fique mais à vontade para os pós-créditos. Obrigada novamente, Flávio. Obrigada a todos. E vamos de bate-papo aqui, encerrando a gravação.